Seção 2. Introdução à liderança. Bom, nessa seção 2, a gente vai tentar passar para você sobre a diferença que existe entre gerenciar e liderar. Por que é tão importante, né, a gente saber a diferença? Porque para que a gente se torne um líder de verdade, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para chegar lá. E também para que a gente possa treinar outros a fim de também se tornarem líderes no futuro. Então, gerenciar envolve você gerenciar coisas. Não tem nada a ver com liderança. Porque às vezes a gente pode confundir isso daí. Por exemplo, a gente pode ver um bom gerente numa área, mas pode acontecer dele não ser um bom líder. Por quê? Porque liderar envolve pessoas, você só lidera pessoas. E esse é um desafio muito grande hoje, muito grande. Se a gente for analisar essa questão de exemplos de liderança, a gente está carente de exemplos de liderança. Tem essa dificuldade muito grande. E às vezes quando você olha para as famílias, para as escolas, para os governos, a gente fica assustado, né? A falta de bons líderes, né? Agora, quando você compreende que você gerencia o seu sistema de informática na sua empresa, você gerencia a manutenção das suas máquinas, o processo de aquisição, de marketing, talvez até com relação à sua produção, você gerencia a sua vida financeira da tua empresa, o desenvolvimento da gestão da qualidade, por exemplo, ou a questão da segurança. Esses são processos que envolvem coisas. Esse é o gerenciamento. Isso sim, está bem definido aqui. Agora, quando se fala de liderar pessoas, envolve muito mais do que isso. O líder tem que saber essas coisas? Tem. Agora, ele precisa também saber treinar, passar o seu conhecimento para outros. Envolve o treinamento e educação e desenvolvimento. Por quê? Porque ele quer transformar pessoas em equipes, né, de trabalho. Né? E não em ilhas, né, mas em equipes. E isso fortalece o trabalho, os processos e tudo mais. Mas são pessoas que ele tem que liderar. Ele precisa também compreender que o indivíduo tem as suas necessidades. Ele precisa ser analisado de uma forma totalmente diferente de uma máquina. Né? O ser humano é muito complexo. E eu não posso ter um modelo de gestão padronizado numa empresa sabendo que as pessoas são diferentes. Não dá. O líder, ele influencia as pessoas para que mudem o seu modo de pensar, para que quebre os seus paradigmas, que venham a entender que a empresa é muito mais do que serviços, produtos. O líder, ele faz com que outros se tornem líderes, que desenvolvam o seu lado profissional, pessoal, e multiplica isso internamente. Por isso todos nós somos líderes, não importa qual o nível na hierarquia a gente está. E aí assim a gente consegue ter a sinergia tão esperada nas empresas. Então note a grande diferença que existe aí. Não confunda gerenciar com liderar. O gerenciamento ele é muito importante, muito importante. Tanto é que existe essa sigla CHA,
em recursos humanos, o desenvolvimento, né, o treinamento dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente quer ter um gerente de produção, um gerente de vendas. Ele precisa ter o conhecimento da área, né? Conhecimento dos processos. Precisa saber. Muito bem. Esse é o primeiro passo. Depois, ele desenvolve habilidades. Ele sabe, né, o que tem que fazer e ele aplica isso na sua área, né? Não fica só no conhecimento. Ele também desenvolve habilidades. Ele sabe fazer e faz. Também ele tem uma atitude correta. Ele quer fazer. E é aí que gera os resultados esperados, né? Os resultados vêm, né, quando você tem um bom gerenciamento. Mas a grande questão é a seguinte: será que esses resultados são duradouros? Bom, aí que entra a questão da liderança. Porque você pode ter um bom gerenciamento da sua área por um certo período de tempo, sem levar em consideração as pessoas. Mas quando começa a afetar as pessoas, talvez esses resultados não sejam duradouros. Por exemplo, você pode ter um processo de vendas muito eficiente, muito eficaz. Eficiente porque você fecha vendas num curto período de tempo, você gerencia bem a sua carteira de clientes, você atinge a qualidade que esses clientes desejam, você é eficaz no seu trabalho, na sua gestão, sua equipe consegue alcançar essa eficácia, mas a efetividade, talvez ao longo do tempo, ela não consiga atingir, porque às vezes nessa equação, a gente não engloba as pessoas. Talvez você possa dizer, mas eu como gerente, eu me preocupo com as pessoas, né? Muito bem, mas em que sentido você se preocupa? Como que você age em favor das pessoas de uma forma a mostrar o seu exemplo como líder? Bom, eu não só preciso ter o chá, como eu preciso ter o chave. O chá já está ultrapassado. Hoje em dia, a necessidade do conhecimento, da habilidade, da atitude, é claro que precisa ter tudo isso. Mas não é só isso para se tornar um bom líder, para você liderar pessoas. Você precisa ter valores. Você precisa ser um líder que dê o exemplo de comprometimento, de união, de alegria, de orgulho de pertencer àquela equipe, àquela empresa, de respeito mútuo entre você e o seu liderado contigo. Então, a chave envolve não só conhecimento, habilidade, atitude, envolve valores. E também entender o entorno. O que é esse entorno? É o ambiente em que eu estou atuando como líder. Qual é o meu ambiente? Qual é a cultura que estou estabelecendo no meu departamento, na minha empresa? Quais são os valores, a missão, a visão, a política, as crenças que eu, como líder, defendo sempre e dou exemplo para os meus liderados que façam o mesmo? Isso sim é liderança, né? Porque aí a gente consegue ter uma perspectiva de resultado mais duradouro, mais sustentável. Se a gente esquecer os valores e o ambiente, o entorno, a gente se enquadra no gerenciamento, que é só gerenciar coisas. Agora, nós lidamos constantemente com pessoas, né? Então nós não podemos esquecer delas. Por isso que James Hunter, no livro O Monge Executivo, se você não teve ainda a oportunidade
de ler esse livro, leia esse livro, você vai ver a importância dessa questão da liderança, com foco na liderança, né, servidora. Então, a liderança, definido lá pelo James Hunter, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Bom, o que ele quer dizer com isso, né? Influenciar pessoas. Então, influenciar pessoas é quando a gente, como líder, consegue exercer interferência sobre o modo de agir da pessoa, sobre o modo de pensar da pessoa. Sempre através do exemplo. Sempre através do exemplo. É interessante aqui que no gerenciamento nós temos a tendência mais de cobrar resultados. Cobrar, né? Através de indicadores, né? De desempenho. Nós somos gerentes aí. Mas a liderança hoje, ela precisa ser remodelada para que a gente possa ter resultados duradouros. Então, o exemplo é fundamental. Porque quando você dá o exemplo, você ganha o respeito. Quando você vai cobrar um resultado, a maneira como você faz isso tem um impacto muito mais profundo nos seus liderados. A influência é a chave para a liderança. Quando você atinge, né, o modo de pensar e de agir da pessoa, é ali que você tem um fator transformador. Porque você não pode, você não consegue mudar pessoas de fora para dentro. É o contrário, de dentro para fora. Então você precisa atingir, né, o modo de pensar da pessoa. Né? E é só com quebra de paradigma. Você vai quebrar o padrão de pensamento da pessoa através do seu exemplo. Através de um processo de treinamento, de desenvolvimento, de educação continuada. Né? E aí sim você consegue o bem comum. Ou seja, as ações que o líder toma é para influenciar pessoas para que todo mundo seja beneficiado. Não é só um grupo, não é só uma pessoa, não, todo mundo aí é beneficiado. Agora, o que quer dizer esse bem comum de modo mais profundo aí? O líder, ele precisa identificar quais são as necessidades legítimas dos seus colaboradores. Quais são essas necessidades legítimas? De segurança, né? Do ambiente adequado para o trabalho, né? De ter todos os equipamentos necessários, matéria-prima necessária, enfim, tudo que é necessário para que ele execute bem o seu trabalho. Se ele precisa de treinamento, aqui está o treinamento. Se ele precisa de um desenvolvimento, aqui está o desenvolvimento dele. Precisa de mais alguma coisa relacionada a recursos humanos? Isso tem que ser mapeado, né? E tem que ser aplicado na empresa. Né? Se é uma necessidade que vai atingir minha equipe, que é para o bem comum, eu vou fazer. Agora, tem a questão dos desejos. O líder precisa entender, compreender que esses desejos, quando são cedidos, eles vão afetar a minha liderança. Afeta a liderança dele. Afeta o bem comum. Porque se você abre exceção para uma pessoa, que embora seja um bom funcionário, como que ficam os outros? Né? Então eu preciso ter uma forma justa de lidar com essas situações, porque se eu não conseguir distinguir o que é necessidade e o que é desejo, isso já é um grande sinal de que eu preciso evoluir de gerenciamento, de gestor, para a liderança. Me tornar um bom líder. E aí sim eu consigo linkar aqui, né? Necessidades legítimas e alcançar o bem comum.
E eu preciso bloquear esse canal. Eu não posso jamais ceder desejos. Se eu ceder desejos, talvez com medo de perder o colaborador, com medo de, entre aspas, né, magoar o colaborador, isso já é um sinal de que falta treinamento, desenvolvimento e educação. Falta o entendimento de todos com relação aos objetivos da empresa. Então, isso é muito importante. Nós não queremos também aqui ser extremamente rígidos com relação a isso, mas há situações que precisam ser analisadas. Se essas situações, quando são analisadas, elas não afetam o bem comum, muito que bem. Cada líder tem a sua própria escolha a fazer aí. Mas lembre-se que se ceder, você sim corre o risco de estar violando a sua liderança, a sua autoridade como líder.